O meu convidado hoje é o Rui Lança, especialista em liderança no contexto desportivo. O Rui é diretor executivo do Al Ittihad, para quem não sabe, a equipa onde joga o Benzema na Arábia Saudita. Já escreveu vários livros, já foi diretor de modalidades do Benfica, comentador televisivo, e o seu último livro é o livro O Lado Invisível das Organizações Vencedoras, lançado agora em janeiro e que me leva a muitas perguntas. Olá, Rui. Olá Ricardo, tudo bem? Rui, qual é que é o lado invisível das organizações vencedoras? Bem, o título é encontrado fazendo aqui um mix entre um título que fosse cativante para as pessoas irem à procura e, por outro lado, é uma espécie de resumo daquilo que foi a minha atividade profissional e até social, porque eu vou buscar também muitas experiências fruto do voluntariado, ter trabalhado em organizações completamente distintas, desde a administração pública central, a clubes desportivos, a multinacionais, o dar aulas em diferentes tipos de universidade e, acima de tudo, é o premiar aquilo que para mim muitas vezes é esquecido, especialmente nos momentos mais positivos, onde as pessoas esquecem-se daquilo que é prioritário. Um, São as pessoas, são aquilo que as pessoas conseguem gerar, potenciar, e daí o livro andar muito à volta daquilo que muitas vezes durante o sucesso não se vê. Ah, o que é essas coisas que não se veem? O que é que são essas coisas que ativam as pessoas? Eu escolhi três a quatro grandes áreas que, na minha opinião, muitas vezes são esquecidas e são valorizadas exatamente também num lado ou num contexto mais desportivo, onde apesar de gerar muitas vezes recursos financeiros maiores, as pessoas têm comportamentos muitas vezes mais primários, básicos, mas, na minha opinião, ainda mais importantes. É a cultura organizacional, que é aquilo que de alguma forma, eu costumo dizer isto quando estou a tentar explicar a alguém o que é a cultura organizacional, é pensarmos num problema que acontece em 3 4 organizações e depois imaginarmos como é que esse problema seria resolvido nas diferentes 3 4 organizações. E a forma como reagimos ao problema, tentamos resolver os hábitos, o dia a dia, é um pouco quando se começa a espremer, sai a cultura organizacional, que é aquilo que identifica. Depois é o propósito, que é uma palavra que muitas vezes não é muito utilizada em Portugal, curiosamente, mas que, na minha opinião, está muito mais acima daquilo que é a visão, a missão. O propósito é aquilo que nos faz, efetivamente, dar o extra mile, é uma espécie de farol em que muitas vezes não sabemos muito bem, porque damos conta que ele lá está sempre, mas o propósito é algo diferenciador. Depois é o mix entre a liderança disto tudo, ok? Porque o líder e aquela tal frase muito antiga de que a cultura organizacional come estratégias ao pequeno almoço, porque no final do dia, de facto, mudar a cultura organizacional é uma coisa que é difícil. Um, Depois é uma frase, uma expressão que eu gosto muito, que é: a maior força do lobo é a alcateia, que é um pouco aquilo que nós muitas vezes nos esquecemos, que no final do dia não sou eu que ganho, somos nós que vencemos. É claro que não podemos olhar para esta empresa, por exemplo, e acharmos que todos têm o mesmo grau de importância, o mesmo grau de intervenção, mas sabemos que se estiver bem oleado, todas as pessoas à sua maneira são importantes. E às vezes, em alguns momentos, esquecemos-nos disto e queremos fazer as coisas só por nós. Essa do Lobo e da Alcateia é espetacular. Muitas das pessoas que estão a ouvir este podcast são gestores e são CEOs, e esta questão da cultura é sempre uma parte muito importante das empresas. Dá-me 2 ou 3 dicas de como criar essa cultura. Que caminhos é que as pessoas podem seguir para criar essa cultura forte dentro de uma organização? Eu creio que há aqui dois pontos de partida diferentes. Uma coisa é uma empresa existir, uma organização existir, e alguém que chega de novo ou que se lembra e diz: vamos trabalhar isto, a cultura organizacional." Em off falávamos disto, da autoconsciência. Também eu creio que as organizações têm que ter uma autoconsciência. E, em primeiro lugar, eu creio que é sempre muito importante perceber qual é a nossa cultura hoje em dia. Porque a verdade é que há empresas que existem, ou empresas, organizações que existem há muito tempo e não têm consciência do que é a cultura organizacional. E muitas vezes, e há vários estudos mais americanos nessa área, que demonstram que a cultura que nós consideramos que temos hoje na nossa organização é diferente daquela que realmente é praticada. Pronto, e logo aí partimos de um ponto
inicial errado. E depois, se criamos uma organização nova, na minha opinião, tem muito a ver com a identificação quase por escrito das 3, 4, 5 comportamentos-chave que para nós são muito importantes, e depois na área do recrutamento. A área do recrutamento, o Jim Collins tinha aquela frase que eu acho que é muito engraçada, que é: os líderes têm que ter sempre muito cuidado com as pessoas que colocam dentro do autocarro, porque depois o autocarro começa a andar e parar para a pessoa sair é o investimento que se faz, a pessoa esteve lá dentro, se foi tóxica, minou os que teoricamente estavam no lugar certo do autocarro, e depois, porque não vivemos do ar, são recursos financeiros, temporais, etc., que se gastam. Pronto, e o Ricardo sabe isso melhor por experiência pessoal do que eu. Ter eventos que de alguma forma fortaleçam aquilo que é a cultura, se for a real, tem que haver aqui um match, não é? O recrutamento, há ações muitas vezes não é tutoria, não é utilizar estes termos, mas de ter alguém que é mais sénior, que vá passando os valores e depois de privilegiar, porque, e agora fazendo aqui um bocadinho a análise com a questão das empresas e da área desportiva, todos nós queremos ganhar, e se consideramos que a nossa cultura organizacional numa empresa como esta é valorizar o recurso humano, a pessoa em si, mas depois premiamos alguém que é má pessoa, para não dizer outros termos, mas porque é bom numa área, pronto, isso é um exemplo de que de facto estamos a ser incoerentes, não é? E há 3 coisas que eu considero que o líder não pode fazer, quem está à frente de uma equipa ou de uma empresa não pode fazer, que é mentir, não dar o exemplo e ser incoerente. E a cultura aí morre logo, ou muitas vezes nem consegue ser quase que alimentada. Na verdade, eu costumo dizer aqui na PHC que a cultura de uma equipa é muitas vezes definida pelo pior comportamento que o líder tolera. Se o líder tolera um mau comportamento e o resto da equipa assiste a isto claramente, a equipa fica a sentir: olha, esta é a cultura desta equipa. Ahm, mas de facto, estavas a dizer uma coisa interessante: de primeiro é preciso autoconsciência. E eu aqui na PHC, a certa altura também, a meio da vida da PHC, nós já temos 35 anos, a meio da vida achei que não, tinha que profissionalizar a gestão da cultura. Então a primeira coisa que fui atrás foi: mas que cultura é que há na PHC? Porque eu sentia que havia uma cultura, mas na verdade na PHC havia várias culturas. E esse é um problema quando a cultura não é gerida. Já te aconteceu isto? Organizações têm várias culturas que muitas vezes não são aquela que o líder gostava de ter. Sim, eu creio que depois há 2 coisas que quase que se misturam, mas que são diferentes. Uma coisa é a cultura organizacional, e nós estamos a falar de uma empresa que tem uma organização que tem mais de 200 ou 300 pessoas. É normal que existam 200, 300 maneiras diferentes de encarar o dia a dia, não é? Mas se elas não forem incompatíveis, ou muitas vezes incoerentes com aquilo que é a cultura de 4, 5 pontos-chave, não há problema. E depois, porque dentro de uma organização como esta, por exemplo, temos áreas mais cinzentas, áreas mais criativas, áreas mais laranjas, áreas mais... E claro que se eu quiser que as mesmas regras que sejam utilizadas, sem qualquer desprimor, nos recursos humanos, e depois na área criativa, ou estou a castrar uma, ou estou a obrigar pessoas que estão mais habituadas a processos, façam coisas mais estilo anárquicas, estilo pipoca na panela, que é: não vamos delimitar coisas. E depois há empresas ou organizações muito grandes, e o lado esportivo tem muito isso, a profissionalização do associativismo, que é: algumas partes das organizações parecem empresas familiares, a outra parece uma associação de estudantes, a outra já é uma empresa privada, a outra já é uma empresa pública, e isso sim é incompatível. Claro que há esses casos, e a grande maioria das organizações ainda olha para isto como gordura. E por isso eu creio que esta consciência aparece quando o líder ou a própria organização, que não tem que ter muitos anos, atinge um grau de maturidade que diz: "Epá, isto de facto, a cultura organizacional está na base daquilo que é importante para a organização ter sucesso no futuro." É verdade, é verdade. Eu gosto de uma definição de cultura que é o comportamento que as pessoas têm quando eu não estou presente. Pronto, Que é, também. que é aquele exemplo que estavas a dar: as pessoas entram todas no autocarro e se o líder não estiver lá, Pronto, como podes, é podes que... cambar. Exato, Toda a gente quer guiar.
exatamente. Eu acho que é muito importante trabalharmos os comportamentos aceitos, os comportamentos não aceitos e ser tudo muito claro para a organização. Que me leva a outra questão que também estavas a falar, que era um dos pontos que tu falaste no teu livro, que para mim é muito importante. Lembro-me quando li o livro do Simon Sinek, o Start with a Why, ou Começo pelo Porquê, de o farol que é, como tu dizias, a questão do propósito. Como é que as empresas podem encontrar o seu propósito e como é que esse propósito pode ajudar as empresas a terem mais sucesso? Sim, isto também depende, na minha opinião, de quem está à frente do processo. Ou seja, como a tomada de decisão, podemos ter líderes que perguntam mais ou menos às pessoas qual é a opinião e depois utilizar essa opinião para ajudar na tomada de decisão, ou a própria organização centralizar tudo. O propósito, na minha opinião, é das coisas mais importantes, é o porquê, não é? Dentro daquilo que é a lógica do why, do how, do what, o propósito está mesmo no centro do why. E o propósito é aquilo que explica porque é que existimos. Se perguntarmos a um clube desportivo porque é que existe, é para vencer. Se explicarmos a uma empresa porque é que existe, teoricamente para faturar e para ter lucro e para ter sucesso, etc. Mas isso depois são todas, certo? Pronto. Nem todas trabalham na mesma indústria, ok. Então já dividimos aqui um bocadinho o puzzle em 2 ou 3 peças, mas depois de facto tem que haver um diferenciador que explica às pessoas o que é que estamos cá a fazer e como é que queremos fazer e como é que queremos atingir, e depois o propósito também é um bocadinho, vai limpando quem não se identifica. E eu creio que, misturar aqui um pouco com a cultura organizacional, quando as pessoas sentem que não estão na empresa, que não se identificam com elas, de facto, aí temos, na minha opinião, uma cultura extrema, ou muito mal identificada ou muito bem identificada, mas a verdade é que serviu para delimitar quem é que devia estar cá dentro ou lá fora. Eh, nós acreditamos muito no propósito, que é, na verdade, esse porquê, não é? Mas eu também acredito muito em que há vários níveis de propósito. Há, de facto, o propósito da organização. Mas depois, dentro da organização, cada equipa, cada departamento também deve ter o seu propósito. O que é que tu achas que é mais importante? O propósito das equipas, o propósito com quem eu trabalho todos os dias ou o propósito da organização? Eu creio que no final da pirâmide está o propósito da organização. Ok. Mas a verdade é que, até indo ao encontro daquilo que já tínhamos dito aqui há uns minutos, depois cada equipas têm também identidades diferentes. Porque também pedimos às equipas coisas completamente diferentes. Nós não podemos. E depois há, olhando para uma organização, podem haver algumas tribos diferentes. Tribos que têm a ver com comportamentos que são aceitos e que, no outro lado, não são aceitos. Provavelmente numa empresa ou numa organização como esta, há pessoas que têm horários muito mais rígidos e outros mais liberais. E sabemos que, se trocarmos, não vamos de alguma forma transferir as boas práticas de um sítio para o outro, porque de facto há tribos com comportamentos diferentes. A equipa é, olhando aquilo até para as teorias da psicologia, etc., nós depois temos várias conchas, as equipas aparecem numa concha muito mais próxima de nós do que a organização no seu total. Um, e quem está à frente da organização, na minha opinião, é que tem que ter a capacidade de perceber que nós não podemos trabalhar todos da mesma forma, porque senão. Agora, e ainda falta aí o propósito individual, que é porque é que eu gosto de fazer isto, o que é que eu gostaria de fazer, etc. E quando contratamos alguém que gosta de ter muita autonomia, mas depois impomos sem regras, também estamos, de alguma forma, se calhar, a desperdiçar talento, recursos. Um, mas de ter consciência que, de facto, o propósito é uma coisa importante, na minha opinião, já demos uns passinhos em frente. É, eu, a certa altura, tive um exercício em que eh, tivemos um coach aqui na PHC que nos pôs a trabalhar qual é que era o nosso propósito individual. E éramos 12 pessoas, estávamos a ter aquele, aquela formação na prática e 3 delas não conseguiram identificar o seu propósito individual. E eu comecei a perceber que realmente não é fácil. Não é fácil identificar o propósito, nem o da organização, quanto mais uma da equipa. Mas as pessoas que nos estão a ouvir, com certeza, gostavam de ter dicas de, ok,
como é que eu descubro o propósito da minha equipa? Mas supor que eu sou um líder de um departamento, de uma equipa dentro da organização, como é que eu descubro qual é que é o propósito ideal para esta equipa? E eu até fazia aí marcha atrás durante uns metros. E as pessoas que conseguiram identificar aquilo que era o seu propósito não quer dizer que seja realmente o seu propósito. Não é? Porque nós também podemos escrever qualquer coisa porque ficamos, entre aspas, constrangidos de termos uma folha em branco. A pergunta que eu geralmente costumava fazer é: quando é que tiveste mais alegria a fazer determinada coisa? Ok? E isto, por exemplo, isto é engraçado, quando falamos com atletas, qual foi a tua melhor época desportiva? E geralmente eles dizem, foi quando eu fui o melhor marcador, foi quando eu ganhei XPTO, foi quando... Mas qual foi a época desportiva onde de alguma forma sentiste mais preenchido, sentiste melhor, sentiste que tiveste mais alegria a fazer qualquer... E às vezes não coincide. E depois, ok, então e qual foi o dominador comum nessa altura que não coincidiu, por exemplo, com a tua melhor época? Às vezes era porque a equipa tinha um bom espírito coletivo, porque tinha um líder com o qual me identificava, porque tínhamos um objetivo comum, porque tínhamos uma vida social, acabava e nós continuávamos, por exemplo, o horário de trabalho acaba às 6, 7, e depois nós íamos jantar, quer dizer que é uma pessoa que valoriza, por exemplo, o estar numa parte social, e se calhar aquela parte onde ele ganhava mais dinheiro, mas depois no final do trabalho não havia vida social, se calhar foi no ano em que teve melhor vida financeira, mas não coincidia. E depois começamos, de facto, ou a encontrar dominadores comuns ou então a limpar coisas que não interessam. E às vezes a nossa melhor altura da vida profissional não é aquela onde fomos promovidos e tudo, porque para cada um há coisas diferentes de importância. E eu creio que o propósito pode ser encontrado um bocado aí, que, por exemplo, onde eu me sinto melhor efetivamente é a trabalhar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas, gosto de olhar para elas, gosto de as analisar, etc. Eu tenho amigos, tenho relações, tenho etc. Mas sou diferente. Eu ainda gosto de uma esfera um pouco maior que é observá-las. Se eu for para uma organização onde até me dobrem o ordenado, mas que trabalhe sozinho dentro do escritório, se calhar eu vou ter menos prazer. Lá está. E aí vamos encontrar aquilo que nos identifica. É. Essa é uma boa forma de encontrar o propósito. Nunca tinha pensado nisso. Refletir sobre quando é que eu me senti melhor. E se aplicarmos isso a uma equipa, é quando é que esta equipa se sente melhor, a fazer o quê, não é? Então, se calhar, esse é o propósito, um bom propósito para motivar a equipa. Depois, estavas a falar de liderança, eu também acredito que a liderança é um ponto-chave. Um estudo da Gallup nos Estados Unidos, mesmo do ano passado, identificou que a maior parte das pessoas que abandonam uma empresa é por causa do líder ou de alguma coisa que o líder podia ter feito. Ahm, Tens muita experiência no mundo da liderança em ambiente desportivo, quais são as semelhanças e o que é que o ambiente empresarial poderia aprender com a liderança em contexto desportivo? Ok, eu creio que a liderança, acima de tudo, é um dominador comum, ok? É um dominador comum independentemente dos contextos. O contexto, na minha opinião, tem muito peso, mas porque é que eu comecei a me interessar também muito por estas áreas? Só fazer aqui um parágrafo. Porque eu vinha da área do desporto e depois fui para a área empresarial já há uns 18, 15 anos. E os líderes justificavam sempre as coisas que não conseguiam fazer pelo contexto em si. Pois, porque isto no desporto era fácil. Eu chegava lá, mandava-os correr, eles tinham que correr porque eu é que mando. E depois as pessoas no desporto diziam, mas aqui é muito difícil, porque nas empresas... E eu então, ok, então o meu primeiro livro nesta área foi ir falar com 10, 15 líderes de empresas completamente distintas. Uma era mestrina, outra era treinador, outra era árbitro, outra era diretor de um banco, estava à frente de um departamento de recursos humanos de uma multinacional. E efetivamente o dominador comum não tinha nada a ver com o contexto, etc. Tem a ver muitas vezes com ferramentas que muitas vezes até podem ser transferidas de um sítio para o outro. Claramente, a grande falha, na minha opinião, nas organizações é o tempo que o líder disponibiliza para a sua equipa. E se pensarmos bem, claro que isto não é totalmente transferível, mas se pensarmos bem e tivermos a capacidade de ouvir isto sem ter preconceitos logo ao início, seguinte, a coisa mais diferenciadora numa organização são as pessoas. Porque são as pessoas que inventam as estratégias, são as pessoas que inventam depois aquilo que é diferenciador no mercado e que possibilita a uma empresa A ser melhor que a B ou vice-versa.
Se as pessoas são aquilo que é o talento, de alguma forma, que é aquilo que é mais diferenciador e que ainda continua a centralizar o maior percentagem de custo no orçamento, chegamos à conclusão que, de facto, se aquele é o diferenciador, deveremos nos dar todas as condições. E o ser humano, por muito estatuto que possa ter, há 2 ou 3 coisas que continuam a ser muito importantes, que é sentir-se diferente, eu colo, carinho, e isso numa liderança de alguma forma, no final do dia, nós gostamos que o líder disponibilize alguma atenção, nem que seja uma pergunta que seja diferenciadora, uma coisa que nós nos lembramos de algum tempo, etc. No desporto, o treinador percebe isso, até porque com muita facilidade, como é despedido, e porque ele não joga, ele percebe que precisa dos outros para atingir aquilo que é a sua forma de atingir o objetivo. Por isso, o líder, neste caso, disponibiliza muita atenção. Mas não disponibiliza só atenção. Dá feedback construtivo, tem que criar uma relação em que o atleta perceba eu vou precisar do treinador para evoluir ou para também alcançar os meus objetivos, individuais ou coletivos. E nas organizações, independentemente dos open spaces e de etc., o líder continua a disponibilizar pouca atenção, e não tem que ser o Ricardo, não é? Porque o Ricardo não consegue dividir o seu tempo pelas 200, 300 pessoas que tem. Mas o líder da equipa tem que conseguir disponibilizar. E depois há esta falácia que é, mas eu não consigo disponibilizar a atenção porque também tenho as minhas coisas para fazer. Então ele aí está a escolher prioridades, claramente. E depois nas equipas há pessoas que gostam de ter muita atenção, há pessoas que não gostam até que ninguém lhe faça uma pergunta, mas ele também saberá isso a partir do momento em que conseguiu disponibilizar alguma atenção e perceber as diferenças de pessoa para pessoa. E eu creio que claramente o grande passo que pode ser dado é quanto tempo eu disponibilizo às minhas pessoas. Pensamos no momento da avaliação no desporto, de alta competição, o atleta, o treinador está sempre a ser avaliado. Aqui supostamente também. Mas qual é o impacto? Muitos dos líderes reúnem-se com a sua equipa no momento da avaliação de desempenho ou na definição das necessidades de formação, ou então vamos fazer aqui uma reunião semestral ou trimestral para ver como é que estão as coisas. E durante 3 meses, é um bocadinho como nós nos sentarmos ao pé dos nossos filhos e perguntarmos 3 em 3 meses como é que vai a tua vida, e eu reuni-me hoje e agora só volto-me a reunir daqui a 3 meses. E ele amanhã teve um acontecimento que foi muito importante na vida dele. Mas não foi criado a hipótese do meu filho vir falar comigo depois da manhã sobre uma coisa que aconteceu hoje, que é muito importante, porque eu fiz a reunião de manhã, isto aconteceu à tarde. Nas empresas acontece muito isto. E depois instala-se aqui algumas questões, que é, se há frontalidade, o líder acaba por perceber, se não há, é um episódio que até pode ser marcante na vida de alguém, se na vida de alguém tem impacto na organização, em que eu só vou saber daqui a muito tempo. E este tempo, quantidade de tempo e qualidade de tempo que o líder disponibiliza às pessoas, é claramente a grande transferência, na minha opinião, que devia ser feita. Esse é um ótimo ângulo. Eu gosto de definir o estilo de liderança da PHC com uma frase que é "Be kind and care", que é o líder, por um lado, tem que ser generoso no feedback, generoso no feedback construtivo, generoso no elogio, generoso na atenção, como tu estavas a dizer, e depois care, que é, o líder tem que se preocupar com as pessoas. Mas eu concordo contigo. Vi um estudo da McKinsey do ano passado em que, em média, os líderes só estão 25% do seu tempo com as equipas. E 25% já Então, é uma visão muito otimista. Pois, era a visão disto, que os outros 75% em reuniões, em e-mails, em tarefas administrativas. Ah, o que é que os líderes podem fazer para estar mais tempo com as pessoas, se eles também têm o trabalho deles para fazer? Ou tem equipas mais curtas, ou tem mais disciplina, ou às vezes não é uma culpabilização do líder, até porque a maior parte dos líderes são chefias intermédias. E como me dizia uma das convidadas do meu livro, que é a Inês Caldeira, que está na L'Oréal, dizia, muitas vezes as chefias intermédias são boiões de frustrações, ou seja, porque eu até queria fazer uma coisa diferente, mas a organização enfia-me tanta quantidade de trabalho que eu depois não consigo estar com a minha equipe. E quando estou com a minha equipe, às vezes, levo todo esta mochila de angústias, porque tenho o trabalho para fazer, porque tenho não sei quantos mails para fazer, e depois chego a casa e depois, se não prejudico a minha equipa, vou prejudicar a minha vida pessoal, porque vou chegar a casa e vou ter que trabalhar quando devia até tarde, se calhar a não fazer nada,
pura e simplesmente, ou ter equipas mais curtas, ou ter mais disciplina, ou a organização em si perceber que se calhar o líder, quando está a fazer qualquer coisa e não está a prestar atenção à sua equipa, está a perder também, porque não está a tirar o melhor das pessoas, tem que ir por aí, na minha É. opinião. A minha visão é muito semelhante à tua. Eu acho que é na organização que está o ponto-chave. E então nós aqui na PHC temos uma coisa que chamamos governance, que não é mais do que há determinados momentos que têm que ter uma certa cadência. Por exemplo, é impreterível o líder ter X tempo de tempo com a equipa. Tempo com a equipa global e com cada indivíduo. Nós abandonámos as avaliações aqui há uns anos atrás, mas na verdade o que nós temos é feedback contínuo. Criámos uma coisa chamada CFR, que é Conversation Feedback and Recognition, que é os 3 pontos que nós acreditamos que o líder tem que ter permanente com a sua equipa. Estar sempre a conversar com a equipa, sempre a dar feedback e a receber, porque o líder às vezes também precisa de receber feedback, e reconhecer o trabalho feito, porque de facto concordo contigo, as pessoas precisam de sentir que o seu trabalho serviu para algo maior, serviu para algo importante, e o líder é muitas vezes a pessoa que representa a organização nesse momento, não é? Falaste também que no teu livro tocas o recrutamento. Eu costumo dizer que a cultura de uma empresa começa a ter que ser obrigatoriamente gerida quando deixa de ser o CEO a contratar as pessoas. Que acontece ali para as 30, 50 pessoas, já o CEO já não tem tempo para ir recrutar e de repente tem que ter alguém a recrutar por si. Esse alguém que vai recrutar por si, ou o CEO consegue que essa pessoa recrute as pessoas que ele acha que devem ter a cultura da organização, ou então, enfim, a coisa não vai correr bem. Que dicas é que tu podes dar às pessoas que nos estão a ouvir de técnicas para que o recrutamento seja, enfim, positivo para a organização, positivo para as equipas, mesmo quando não é o CEO a fazer esse recrutamento? Sim, e o CEO fazer o recrutamento seria positivo se ele também tivesse boas bases de recrutamento, que muitas vezes, É, às se for um vezes, tipo mais emocional, é enviesado para a parte emocional, e se for uma pessoa mais enviesada para o lado racional, também pode-se perder aqui muito o scouting que é feito. Um, as tribos dos índios, por exemplo, tinham códigos engraçados, que é as tribos formavam outra tribo quando o CEO deixava de conseguir, o CEO deste caso, não é, o chefe da tribo, deixava de conseguir saber um bocadinho de cada das pessoas que constituíam a tribo. Era quando a tribo estava a ficar demasiado grande, então criavam outra com um subchefe, etc. E eu creio que ter uma cultura organizacional bem vincada permite logo saber exatamente o que é que estamos à procura. Depois é verdade que se contratarmos uma pessoa que vai fazer uma tarefa normalíssima, damos menos impacto ao processo de recrutamento. Mas quando vamos contratar um diretor, aí o CEO já entra porque ele vai ter poder de decisão. O que é verdade é que um recrutamento mal feito, de uma pessoa muito basilar, pode também ter muito impacto. Apesar dela não ter muito poder de decisão, ela pode ter algum impacto no sentido de toxicar as pessoas à sua volta. Pronto, eu percebo essa necessidade, mas há aqui uma coisa engraçada, que é quando queremos criar uma cultura, por exemplo, de excelência, tudo é importante. Porque nós contratamos. E isto, por exemplo, no desporto, uma vez também falava com o Jorge Brás, que é o selecionador de futsal de Portugal, e ele exatamente contava. Uma destas pessoas, por exemplo, que é diretor, se tiver um dia que reunir com alguém que está na base e ouvir um comentário de que vai ser difícil, estou descontente, etc., tudo serve para contagiar boas ou más energias. E ele dava esse exemplo, e depois as pessoas lá em casa tentam transferir para os seus contextos, que é, as pessoas, por exemplo, viajavam para uma determinada competição e não levavam roupa para todos os dias da competição, porque na cabeça deles diziam, pá, a competição tem o mesmo, mas a gente só vai lá estar uma semana, porque a gente não tem equipa para ganhar. Pronto. E esses pequenos hábitos vão se interiorizando em nós, que é, nós começamos a verbalizar coisas que até achamos que só nós é que sentimos. Não vai correr bem,
Agora, a fase do recrutamento, claro que uma organização que tem 1000 e tal pessoas não pode ser o presidente que vai lá abaixo contratar todas as pessoas, mas ter um processo do que é que nós queremos e o que é que não queremos é de veras fundamental, porque senão e depois há pessoas que têm muito poder, o tal invisível nas organizações, e bem a brincar nós dizíamos, o porteiro tem sempre muito poder, o motorista tinha muito poder, a pessoa que antigamente entregava o correio em mão tinha muito poder, porque são pessoas que depois falavam com muita gente. E depois o disco disse, etc., não é? Como se costuma dizer, a comunicação da alcatifa, etc., a rádio alcatifa, isso tem muito mais poder do que aquilo que muitas vezes nós julgamos. No desporto também há muita rádio alcativa? Há muito mais do que nas organizações, Ah, é? porque eu creio que há uma necessidade de mediatismo grande, a decalagem entre a importância social é muito maior, não é? Por alguma razão. As pessoas lembram-se só de alguns e não se lembram de todos os outros, que às vezes é um staff ainda muito mais importante. E o atleta, a carreira do atleta está muito bem identificada naquilo que é a avaliação de desempenho. Melhor rendimento, melhores contratos, uma carreira muito mais curta do que no lado empresarial, e por isso tudo tem muito mais impacto, é vivido de forma muito mais intensa e num curto espaço de tempo. Rui, estavas ainda agora a falar sobre esse ponto das pessoas com energia negativa. Eu sempre acreditei que uh, não há nada pior para as organizações do que pessoas que criam mau ambiente. Porque uma pessoa que é má tecnicamente, podemos ensinar-lhe a ser melhor tecnicamente. Mas uma pessoa que cria mau ambiente é altamente destrutiva. Como é que isto funciona no mundo do desporto? Porque eu imagino as equipas, pode haver alguém a criar mau ambiente e isso pode ser muito destrutivo. Como é que se lida com isto no mundo do desporto? O mundo do desporto, depois, se for de alta competição, tem aqui uma coisa que é quase contra ela própria, não é? Porque se ele for bom em termos talentosos, está mais próximo de nos ajudar a chegar àquilo que é o sucesso imediato. Pronto, e às vezes é preciso ter coragem para afastar alguém que, sendo bom tecnicamente, pode prejudicar o grupo noutras funções. Lá está, falávamos ao início da cultura que potencia ou permitisse. Aqui, claro, aqui depois ainda há, estamos a falar de um contexto, ainda existe outra coisa que não é bem toxicidade, mas que é as pessoas ligarem muito a crenças e a serem de alguma forma muito ligadas a práticas e a coisas que acontecem e que não acontecem. Claro, lá está, o desporto, mais uma vez de alta competição, porque nem todo é igual, fruto de uma grande ambição, da ideia que nós temos que aquilo é estrelato, que é uma magia e que é tudo muito fácil e que parece que é sucesso fácil e dinheiro fácil, atrai muitas vezes muitas pessoas que não trazem nada. Quanto mais a organização for desorganizada, mais esse tipo de pessoas consegue coabitar bem, não é? Estilo que nós temos aquelas frases nas organizações que há pessoas que são peritas na desorganização porque é mais difícil aferir a sua competência, a sua qualidade, aquilo que entregam. Os clubes, como vivem sempre aqui num misto de aquilo que é o sucesso, aquilo que é a gestão de fora para dentro e de dentro para fora, se não estiver bem blindado, há uma quantidade muitas vezes maior do que aquilo que é desejável a pairar ali, e existe muito, infelizmente. E depois há muitas equipas que estão perto do sucesso e parece que está tudo bem, e depois quando há uma derrota começamos a ver os atletas todos a discutir uns com os outros e afinal já estava tudo mal, etc. Lá está, vamos adiando aquilo que é o momento da verdade, ou porque não há transparência para no dia a dia as pessoas poderem ir falando umas com as outras. Eu pessoalmente eu fujo a 7 pés das pessoas tóxicas, mas admito que uma das decisões mais difíceis numa organização é aquela pessoa tóxica que tem um desempenho espetacular. É esta tentação de aproveitar o desempenho tentando não olhar para a toxicidade da pessoa, que acima de tudo tem o efeito de destruir a cultura. Mas há líderes que também gostam de gerir esse tipo de pessoas, porque são mais difíceis, porque são fora da caixa, porque vão contra o sistema e porque criam conflitos, mas um conflito bom de será que estamos mesmo a fazer bem? Será que ele que vem em sentido contrário não está a fazer melhor? E por isso, geralmente esses rebeldes na área do desporto muitas vezes são valorizados.
ok? Um Maradona da vida, alguém que fazia coisas que eram contrárias a tudo os outros, mas depois são idolatradas. Para quem gera numas organizações é diferente, porque geralmente nós não temos um quadro que seja idolatrado lá fora. E por isso também esta gestão de fora para dentro muitas vezes não é. Nas organizações eu creio que é mais fácil limpar isto, porque a pressão é menor. É. Eu lembro-me da equipa dos Galácticos do Real Madrid, que era super difícil de gerir. Eu imagino o desafio de liderança que seria uma equipa dessas. Não é? Sim, na altura calhou um português, não é? Que era o Carlos Queiroz, e que de facto os objetivos individuais pareciam que estavam à frente dos coletivos, porque eles de facto tinham uma agenda muito preenchida. Mas isso depois a liderança também é muito cativante, porque como é uma área subjetiva, uma ciência social, todos nós acabamos por ter uma opinião um bocadinho muito próxima na nossa opinião do que é que se está a passar, no que é que se está a passar. Mas só estando lá dentro é que eu acredito que a dificuldade de gerir aquilo deve ter sido mesmo muito complexa. Falavas-me há pouco da importância que é no mundo do desporto as pessoas que estão à volta de cada jogador e o influenciável ou não que ele é. Isso fez-me lembrar, hoje em dia, o coaching e principalmente o coaching nas organizações já não é tão bem visto como era de antes. Eh, mas eu pessoalmente acredito imenso na capacidade do coaching, na capacidade de termos um mentor ou um coach que nos ajuda a pensar melhor, a executar melhor. Como é que tu vês a evolução do coaching e este problema da imagem que o coaching tem? E como é que o coaching é levado no mundo do desporto? Curiosamente, o termo coaching até vem de um desporto que era o ténis, o Winner Game, que foi um treinador que até há uns anos esteve em Portugal, a explicar exatamente porque ele começou a perceber que se conseguisse treinar os seus atletas para situações internas e externas diferentes, podia dar um passo diferenciador relativamente aos adversários. Um, o livro era o Winner Game, contava um pouco aquilo que podia potenciar nos atletas. Eu tropecei no coaching em 2005-6, fruto de uma formação na área da liderança, em que tinha uma professora, Teresa, que falava sobre a área do coaching, e eu, como vinha na área do desporto e gostava imenso de pessoas e fazia voluntariado, etc., eu tinha logo aqui uma base tinha uma predisposição interpessoal que é importante neste processo. Depois, o coaching passou também um bocadinho aquilo que o marketing passou nos anos 90, era tudo. A pessoa dizia uma frase, é pá, tu tens jeito para o marketing. A pessoa fazia um bom desenho publicitário, pá, tu tens jeito para o marketing. Pronto. Isto devia irritar muitas pessoas do marketing porque eles sim saberiam o que era, o que é que não era. O coaching depois banalizou-se até porque entrou, pronto, para não investirmos muito tempo aqui, mas entrou ali também naquela disputa com a psicologia, o que era, o que é que não era. Eu creio que, independentemente do nome, todos nós, a menos, e há uma exceção, mas que é muito pequena, todos nós precisamos de orientações relativamente à tomada de decisão, a conflitos internos que temos, à falta de assertividade, até porque a nossa cultura portuguesa tem muita falta de assertividade, a esta questão dos dilemas da liderança, etc. Se nós conseguirmos ter alguém que, sendo perito no processo ou sendo perito no conteúdo, que é a forma como nós gerimos, a forma como nós tomamos decisões, nos puder ajudar, eu claramente creio que nós estamos mais perto de ter melhores desempenhos. Claro que nem todos nós estamos predispostos para isso, tal como se calhar toda a gente sabe que fazer exercício físico é importante, mas vivemos num país que faz 20 e tal por cento de exercício físico. Mas não quer dizer que a gente não saiba que é importante, mas eu posso não fazer. Eu creio que termos alguém que nos ajude a ser mais clarividentes, seja até no mapa mental daquilo que é importante para nós, naquilo que é os nossos conflitos internos, etc. Muitas vezes dou este exemplo. Se me perguntar, eu emprestei uma coisa que é minha a um amigo, e ele já me disse que ia me dar aquilo há um ano e ainda não deu, mas eu sinto-me mal em lhe perguntar para me devolver. Eu digo, mas se é teu, tens que pedir. Mas quando acontece connosco, nós parece que nos sentimos mal a pedir coisas que são nossas. Isso revela, por exemplo, um problema de assertividade interna. Uma coisa que eu digo que o outro devia fazer, mas eu próprio sinto menos bem a fazer. E isso acontece, até porque na área da liderança nós estamos constantemente a tomar decisões e que não são todas boas, muitas vezes, raramente são boas, até porque só nos chamam quando há problemas, e isso também é revelador de algumas necessidades que nós temos de trabalhar. Agora, eh, o termo que pode ser, lá está, há bocado também falámos no mundo do desporto, o atleta percebe muito rapidamente que se não tiver receptivo a receber feedback,
muitas vezes de forma menos simpática, não é? Porque é muito assertiva, lá está, tem códigos próprios. Nós permitimos que nos digam algumas coisas que, se calhar, se fosse numa empresa, era um processo disciplinar, mas ali é permitido quase tudo, porque o contexto em si permite, mas eles fazem uma relação muito direta, muito nova, que é quanto mais rapidamente eu perceber que esta pessoa quer o meu bem, eu vou estar mais próximo daquilo que é o meu objetivo. E nas empresas, muitas vezes, nós lidamos mal com alguém que nos chama a atenção. Mas agora o termo em si, agora eu creio que é um processo, precisa, porque se nós pensarmos bem, as pessoas que mais utilizam isso no mundo do desporto até são os melhores atletas. Não quer dizer que haja uma correlação que é ele chegou a melhor atleta porque teve este processo, mas é indicador de que os melhores estão ainda mais receptivos a mudar para melhor. Na verdade, eu também sinto isso. Nos Estados Unidos, os melhores CEOs todos têm coach. Eu já tive muitas experiências de coach e em todas elas eu melhorei sempre. Portanto, eu acho que a imagem hoje em dia não é a melhor, mas que quando o coach é bom e a pessoa está com essa vontade, que também é preciso essa vontade, não é? Ajuda imenso. Que me leva também, o coach pode ajudar num ponto que é, para mim, fundamental para um líder, que é a autoconsciência. Eu vejo muitos líderes que têm muito pouca autoconsciência, muito pouca noção das consequências dos seus comportamentos, das consequências das suas atitudes, muitas vezes até pouca noção do seu próprio desempenho. No desporto também é assim. Há Claro que esse sim. problema de consciência ou não? Sim, até porque é muito confortável, que é nós nunca nos autoavaliarmos. E depois porque é difícil, dizem eles. Mas depois, se eu perguntar quem é o melhor atleta na sua equipa a fazer aquilo que lhe estou a pedir para ele fazer a si próprio, ele em 5 segundos responde-me. Quer dizer que ele tem uma métrica de avaliação, mas que só serve para os outros, porque é mais confortável. Não é? Quando alguns percebem, isto até vem muito dos Estados Unidos, o termo coach do coach, que não era alguém que era melhor treinador do que eles, mas era alguém que muitas vezes fazia perguntas desconfortáveis. Porquê é que fizeste isso? Mas qual era o efeito que tu querias quando de alguma forma fizeste isto? E depois, porque o efeito foi contrário àquilo que tu dizias, ou não? E as pessoas que não tiverem receptividade a isso, pronto. Em Portugal houve alguém que, na minha opinião, marcou essa lógica muito diferente e tornou pública, teve esse mérito, não quer dizer que tinha sido o primeiro, que era o professor Jorge Araújo, que era treinador de basquete do Porto, ou Varense, etc., que na altura em que não via a internet também tinha este efeito interessante, que a pessoa ia aos Estados Unidos e trazia conhecimento que durante quase 10, 15 anos estava na É vanguarda. verdade. Hoje, com o Google, nós copiamos tudo, muitas vezes mal, mas parece que temos muito mais conhecimento do que o resto. E pronto, ele trabalhava com um irmão que fazia também esse trabalho de perguntas, às vezes desconfortáveis, mas eu tive a sorte de trabalhar com ele, claramente mudou também aqui muito o meu mindset relativamente a algumas ferramentas. Muito interessante esse processo do acho que desbloquear, do desorganizar, do desarrumar as nossas ideias, porque nós temos ideias muito pré-concebidas, acredito eu, porque seja muito confortável. É verdade. Se calhar é o mais confortável. Ok, estamos a chegar ao fim. Rui, está a ser uma conversa ótima. Diz-me só mais uma coisa: como é que é trabalhar na Arábia Saudita? Como é que é a liderança lá? A cultura é assim tão diferente que as práticas também são diferentes? Como é que é trabalhar lá? Trabalhar lá até agora tem sido uma surpresa muito agradável. Não sei se serei eu aqui com as expectativas baixas ou não, ainda não fiz essa análise, mas tem sido uma surpresa muito agradável. A cultura sendo diferente em alguns patamares, o que de alguma forma nos obriga a ser muito mais flexíveis, também traz aquilo que se calhar o português, e eu diria mais o espanhol também, tem de bom, que é a nossa, olhando para aquilo que é o mercado se calhar europeu, que é a nossa capacidade de adaptação e flexibilidade, que em alguns projetos muitas vezes europeus são considerados como a pessoa está sempre a pensar num plano B, C, e ainda não começámos o A e já estamos a pensar no B. Mas lá são claramente uma mais-valia. As pessoas estão muito espertas para aprender. A liderança tem que ser, aí sim é um grande desafio. A pessoa tem que respirar mais fundo, no sentido que os ritmos são diferentes, os hábitos de trabalho também são diferentes, e isto é um desafio. Começa a haver um mix entre a liderança que é praticada naquela região com as pessoas que chegam, e por isso eu creio que às vezes no final do dia, não sei se este ritmo desenfreado, etc.,
tinha sempre uma expressão que era, às vezes, dias que não correu muito bem, e eu pensava, se não tivesse ido trabalhar hoje, o que é que de facto a organização estaria diferente? E às vezes parece que andamos naquela rodinha do rato, e no final do dia resolvemos coisas, mas não fizemos mais nada de novo. E às vezes, se as coisas andarem a outro ritmo, se calhar tem-se outra visão diferente. Um, mas é uma surpresa muito agradável, e depois também te traz isto que é de bom do português, que eu não vejo nas outras nacionalidades, que é, chegamos lá e tentamos juntos todos ajudar uns aos outros. E às vezes, aquela questão que muitos empresários dizem quando estão fora, de que o português lá fora rende muito, se calhar, neste contexto aqui, nós não estamos a tirar o melhor de nós próprios. Isso leva-nos também, ou deveríamos, levar-nos a refletir sobre isso. Boa, boa. Obrigado, Rui. Foi uma Obrigado eu pelo conversa convite. maravilhosa. Tivemos com o Rui Lança a falar sobre gestão, liderança entre o desporto e as empresas, numa conversa que eu espero que tenha sido útil para todos. Até à próxima.